Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Rafael e se você curte histórias de vida, histórias de traição, relatos de casais, você está no canal certo. Aproveite se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo porque me ajuda bastante. E no nosso relato de hoje a gente vai ouvir a história do João, que compartilhou o seu relato aqui conosco. Ele mandou um e-mail contando um pouquinho da sua história e ele conta nesse relato que a sua esposa fez um convite para ele que ele não esperava receber. Um convite que ela recebeu de uma amiga, na verdade, de conhecer uma casa de swing. E aí a gente vai ver o relato, né? Ler o relato para que a gente possa ver o que aconteceu. Então aproveita, pessoal, já escreve aqui nos comentários a cidade que você está falando para que a gente possa interagir. E sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Nunca imaginei, em meus 45 anos, empresário e servidor público em Manaus, o homem que sempre prezou pela estabilidade e pela racionalidade, que eu me encontraria no epicentro de um dilema conjugal como este. Meu nome é João, sou casado com Ângela há 20 anos. Nossa história nunca foi de grandes dramas. Construímos uma vida sólida, pautada na admiração mútua, no companheirismo e principalmente na confiança. Sou bem-sucedido, Ângela é uma mulher charmosa, inteligente, que se dedica à casa e ao pequeno negócio informal dela com produtos de beleza. Nossos filhos já são criados em suas próprias jornadas. Chegamos a 2023 com a tranquilidade de quem navegou por 2 décadas e aportou em um porto seguro. Nossa rotina era previsível, mas confortável. Jantares juntos, viagens ocasionais e o silêncio respeitoso de duas pessoas que se conhecem na profundidade das suas almas. Se havia um defeito, era a previsibilidade. O desejo, embora presente, havia se acomodado com a rotina. Tudo começou a mudar em uma noite qualquer em nossa varanda, sob o calor úmido de Manaus. Ângela, que tem 48 anos, que é vaidosa e adora cuidar do corpo, voltava de um encontro com as amigas. Ela sentou-se ao meu lado e eu senti um ar diferente nela, uma faísca de algo novo. João, preciso te contar algo que me deixou pensando o dia inteiro. Ela começou, os olhos castanhos fixos em mim. Maria e Pedro me convidaram para conhecer um lugar. A Maria estava super animada. Maria, de 38 anos, é a amiga mais ousada de Ângela, casada com Pedro, de 41 anos. Um sujeito brincalhão, mas que eu sempre senti ser um pouco mais contido. A intimidade entre os casais era recente, mais intensa. Que lugar seria esse, Ângela? Um bar novo? Perguntei, bebericando meu café. Ela hesitou. Não é. Um clube de casais, uma casa de swing. O chão pareceu tremer, o meu mundo, estruturado em princípios sólidos, balançou. Eu, um homem que defendia a fidelidade por princípios, que enxergava o casamento como um laço exclusivo, ela percebeu de cara o meu choque. Calma, João, não é o que você está pensando. A Maria disse que é um ambiente muito respeitoso, eles só querem que a gente vá conhecer, observar. É uma forma de reacender a chama, de apimentar o nosso casamento. A ideia parecia ser absurda. Minha mente racional me alertava para o perigo, mas o olhar de Ângela, cheio de curiosidade e desejo por algo novo, me desarmou. Ela estava propondo uma aventura, não uma traição. Ela queria vivenciar isso comigo, e o medo de perdê-la para o tédio foi maior que a minha aversão. Eu fui relutante, argumentei sobre moral, sobre os riscos. Ela me respondeu com uma calma perturbadora. João, a vida ela é curta. Temos 20 anos de confiança. Não vamos fazer nada, apenas observar o universo de Maria e Pedro. Eu quero descobrir se a nossa confiança é realmente inquebrável. O convite não era apenas para ir a um lugar, era um teste de confiança. Cedi, movido mais pela curiosidade e pelo desejo de agradá-la do que pela convicção. A promessa era apenas para observar. Naquela noite fui dormir com a sensação de vertigem. O nosso porto seguro estava prestes a ser atingido por uma onda que eu nunca esperei. O que faríamos? O mais importante, quem nos tornaríamos?
A decisão estava tomada. O dia da visita ao clube de casais chegou. Eu estava nervoso, vestindo uma camisa que Ângela insistiu ser mais descolada e sentia um frio na barriga de adolescente. Ângela, por outro lado, estava radiante. A curiosidade dela havia se transformado em uma empolgação contagiante. Fomos sozinhos, Maria e Pedro iriam nos encontrar lá, mas Ângela achou melhor termos o nosso momento de tensão e descoberta. O local não era como eu imaginava. Esqueça a sordidez, a vulgaridade. O ambiente era elegante, discreto, com iluminação baixa e música ambiente suave. Havia casais de todas as idades, e o que mais me impressionou foi a serenidade nos rostos. Não era um lugar de luxúria, desenfreada, mas de uma liberdade consentida. Assinamos um termo de responsabilidade e nos sentamos em um bar acolhedor. Minha primeira reação foi de choque e incredulidade, mas o da Ângela era de fascínio. Ela bebia seu vinho e observava as pessoas com uma intensidade que eu não via há anos. João, olhe para eles. Não parecem pessoas ruins. Parecem apenas pessoas livres. Ela sussurrou e eu senti o peso daquelas palavras. O que acalmou minha mente racional foram as regras. O local era rígido. Não poderia acontecer nada sem consentimento mútuo e explícito do casal. A palavra não era absoluta. O respeito ao parceiro era a fundação de tudo. Isso transformou o medo em curiosidade antropológica. Maria e Pedro chegaram descontraídos e rindo da nossa atenção. Sabia que vocês viriam. Não é um bicho de sete cabeças que a mídia pinta, certo, João? Disse Maria com sua espontaneidade de sempre. Eu apenas concordei com a cabeça. Pedro era mais reservado na conversa, mas eu o via lançar olhares de cumplicidade para Maria. Eles estavam em um nível de intimidade que nós dois ainda não tínhamos. Passamos a noite apenas observando. Vimos casais se beijando em sofás, tocando-se com a permissão dos parceiros, em alguns que se retiravam para áreas reservadas, e eu estava focado em Ângela. O que ela estava sentindo? Ela estava me traindo em pensamento? No carro, na volta para casa, o silêncio era diferente. Não era o silêncio acomodado de antes, mas um silêncio carregado de eletricidade. E então, João, o que você achou? Ela perguntou, a voz rouca. É interessante, Ângela, diferente, mas confesso que minha mente ainda está tentando processar toda aquela informação. A minha também, mas eu me senti viva, mais mulher do que há muito tempo. Eu estava observando você me observar, senti seu ciúme e isso me fez bem, mas também senti a sua confiança por estar ali comigo, me permitindo. Ela tinha razão. Os ciúmes eram uma pontada, mas o sentimento dominante era a de certeza de que estávamos juntos, explorando um limite. Eu estava ali por ela, e isso ironicamente reacendeu algo em nosso relacionamento. A experiência, pensávamos nós, seria um segredo picante que nos faria mais forte. O primeiro passo havia sido dado, e o casamento parecia mais excitante, porém mais perigoso. Após aquela primeira visita ao clube de casais, o clube de casais não se tornou um lugar que frequentávamos toda semana, mas se tornou um segredo nosso, uma válvula de escape ocasional que injetava adrenalina à nossa rotina. A promessa de apenas observar durou pouco. A liberdade do ambiente e o pacto de confiança nos levaram a dar passos mais ousados, sempre juntos. Eu observei Ângela florescer. A vaidade dela, antes focada na academia e na aparência para si mesma, ganhou um novo propósito. Ela se vestia com mais cuidado, com mais ousadia, e seus olhos brilhavam. E o mais importante, ela estava assim para mim. A nossa intimidade em casa melhorou exponencialmente. O que vivíamos fora nos ensinava a sermos mais criativos, mais comunicativos sobre o desejo no nosso quarto. O tabu da conversa sobre o sexo havia caído. Eu me sentia orgulhoso da esposa que eu tinha, que era admirada por outros casais, mas que voltava para mim, sempre com a mão
sempre com a mão na minha. E o sentimento de exclusividade estranhamente se fortaleceu. A confiança que era a base parecia ter sido blindada. Eu era um homem de 45 anos que estava redescobrindo o desejo. Nossa amizade com Maria e Pedro se intensificou. Eles eram nossos padrinhos naquele novo mundo. Saímos para jantar e a conversa inevitavelmente caía sobre as experiências, as sensações e os limites. Maria, com a sua espontaneidade, era mais aberta. Ela e Ângela se tornaram confidentes, e eu e Pedro, apesar da minha reserva, compartilhávamos a estranha camaradagem de homens que haviam aberto mãos das regras tradicionais. Um aspecto que valorizei muito foi a honestidade em nossa vida tradicional. Muitos casamentos se quebraram por conta de traições secretas, mentiras e omissões. Em nosso novo estilo de vida, tudo era conversado, autorizado e transparente. A permissão era a nossa nova fidelidade. E eu me senti, de certa forma, mais fiel a Ângela por estar ali com ela, vendo-a, desejando-a e sabendo que ela me desejava de volta. Lembro-me de uma noite em que a Ângela me olhou nos olhos e disse: Eu te amo mais agora, João, porque você é livre para ser quem você quiser e mesmo assim você me escolhe a todo momento. A nossa relação é mais verdadeira agora. E essa frase me deu a certeza de que estávamos no caminho certo. A curiosidade havia nos levado a um lugar inesperado, mas o resultado era um casamento renovado com uma comunicação sem precedentes. No entanto, a linha se separava da liberdade. A linha que separava a liberdade e do perigo era tênue. Aos poucos, as conversas entre os quatro começaram a ter um tom de comparações veladas. Maria e Ângela falavam sobre os homens que a abordavam, e eu e Pedro sobre as mulheres que olhavam para nossas esposas. E o que antes era uma admiração inocente começou a ganhar um tom de ciúme e insegurança, especialmente da parte de Pedro, que se mostrava cada vez mais quieto e desconfortável. O fortalecimento que sentíamos estava prestes a ser testado. O tempo continuou, a frequência ao clube aumentou e a nossa intimidade com Maria e Pedro se aprofundou. A vida se tornou mais intensa, mas também mais complexa. Onde antes havia apenas a admiração consentida, começaram a surgir os primeiros sintomas de algo ainda mais perigoso: os ciúmes. Eu, que sempre fui calmo e racional, senti apontada. Era sutil no início, um olhar mais demorado de Ângela para outro casal, um comentário sobre como um homem era atencioso ou divertido. Minha mente racional me dizia que isso era bobagem, que tínhamos um acordo, mas o meu lado primal, o homem possessivo que eu mal conhecia, se sentia ameaçado. Em uma noite em especial, Maria, na sua espontaneidade de sempre, fez um comentário que me marcou. Estávamos os quatro jantando e ela elogiou um terno que eu usava. João, você está muito elegante. Pedro deveria se vestir assim de vez em quando. O comentário era inocente, mas a maneira como Ângela concordou com o sorriso me fez sentir uma pontada de ciúmes por Maria e não por Ângela. Comecei a notar a beleza desinibida de Maria, a maneira como ela ria e como ela parecia me entender sem esforços. Ela era o contraponto perfeito à racionalidade de Ângela. Pedro, por sua vez, estava claramente infeliz. Ele tentava disfarçar, fingindo que aceitava tudo, mas seus olhos mostravam o desconforto. Lembro-me de uma vez no clube em que ele saiu abruptamente para ir ao banheiro, quando viu Maria dançando com outro homem. Ele voltou calado e tenso. Ele era o símbolo do homem que se forçava a aceitar uma liberdade que não desejava apenas para manter a esposa feliz. Essa tensão entre Maria e Pedro começou a se refletir em nós. As conversas dos casais não eram apenas de prazer, mas de comparações. Ângela perguntava por que eu não era mais brincalhão como o marido de outro casal. Eu, por minha vez, questionava por que ela não era mais solta como a Maria. O clube era um espelho cruel, refletindo nossas imperfeições.
A confiança que era para ser inquebrável estava sendo constantemente testada. O medo de que o desejo de Ângela por algo novo fosse maior do que o desejo por mim começou a me consumir. Foi nessa atmosfera de insegurança que a linha tênue da confiança começou a se romper. O que era para ser compartilhado agora era alvo de cobiça. O convívio intenso com Maria e a admiração que sentíamos um pelo outro e a cumplicidade que cresceu com as nossas saídas conjuntas abriu uma fenda em meu princípio de fidelidade. O ciúme me ensinou que o desejo não é um interruptor, e a curiosidade me levou a considerar o que aconteceria se eu, João, também buscasse algo nos braços de outra mulher. O nosso pacto de transparência estava sob ameaça, e o primeiro passo seria o erro escondido que destruiria a base da nossa relação. O desejo de quebrar a regra se tornou uma tentação irresistível. Eu e Maria passamos a ter uma cumplicidade silenciosa, trocando olhares que Ângela e Pedro, em sua própria confusão, não percebiam. O ciúme que eu sentia de Ângela foi canalizado para Maria. Eu queria algo dela para me sentir mais seguro, mais desejado, para provar a mim mesmo que eu ainda era o homem que a atraía. Os encontros começaram discretamente, com almoços de negócios, inventados por mim. Eu usava a minha posição de empresário e a atividade informal de Ângela como desculpa para Maria e eu conversarmos sobre a vida, sobre os filhos e, inevitavelmente, sobre o nosso estilo de vida. Maria era ousada e direta. Ela sentia a atração mútua e não escondia. O primeiro beijo não foi no clube, mas em um estacionamento discreto após um desses almoços. Foi um beijo carregado de culpa e adrenalina. Era proibido, secreto, e isso o tornava ainda mais intenso. Eu quebrei o meu princípio de fidelidade e, pior, quebrei o princípio de transparência que havíamos adotado. A traição não era física no início, mas era emocional. Compartilhávamos segredos, medos e desejos que não compartilhávamos com a Ângela. Eu me sentia culpado, mas ao mesmo tempo livre. A curiosidade havia me levado a um caminho de mentiras. Com o tempo, os encontros ficaram mais frequentes, mais íntimos. Usávamos a casa de Maria, aproveitando as viagens de Pedro a trabalho, ou a minha sala vazia após o expediente. Eu me tornei um mestre da dissimulação, criando histórias, alterando horários e controlando minhas mensagens. A Maria, na sua espontaneidade, parecia não se importar tanto com a culpa quanto eu. O meu relacionamento com a Ângela, ironicamente, não desmoronou imediatamente. A culpa me fazia ser mais carinhoso em casa, mais atencioso, tentando compensar o meu erro com a dedicação. Mas a verdadeira intimidade havia diminuído. Eu estava presente, mas a minha alma estava dividida. Ângela, a mulher inteligente e observadora que eu conhecia, começou a notar. Ela nunca me confrontou diretamente, mas os sinais estavam ali. Meu celular, antes largado sobre a mesa, agora estava sempre no meu bolso e virado para baixo. Meu cheiro, que ela conhecia tão bem, por vezes vinha misturado com um perfume que não era dela e nem era o perfume que Maria usava. Eram sutilezas que só a intimidade de 20 anos conseguia captar. Ela começou a me fazer perguntas mais diretas sobre o meu dia a dia, sobre meus horários. O olhar dela era de análise, de quem juntava as peças de um quebra-cabeça. Eu me sentia como um adolescente pego em flagrante, e o medo de perder tudo era o peso esmagador do meu peito. A curiosidade me custou caro. Eu havia trocado a transparência pela mentira, e agora o meu casamento estava à beira de um precipício. O meu castelo de mentiras desmoronou em uma manhã de sábado. Eu havia saído para comprar o pão, mas na verdade precisava ligar para Maria para combinar um encontro. Deixei meu celular no balcão da cozinha, que era o que foi o erro fatal para o traidor. Mas a minha mente estava tão acostumada a mentir que a precaução falhou. A ligação de Maria entrou na tela. Era uma mensagem de texto simples, mas devastadora. Saudades de ontem à noite. Pedro viajou de novo. A gente vai se encontrar na sua sala? Ângela estava na sala e eu não vi seus passos. Ela pegou o celular para ver as horas e viu a notificação.
Eu voltei da rua alegremente com a sacola de pães e encontrei Ângela sentada na poltrona da sala, segurando meu celular. Ela estava calma, calma demais. O pão está delicioso, João. O que você me disse sobre as mensagens da Maria? A voz dela era baixa, mas carregada de uma dor gélida. Eu não conseguia mentir. A culpa e o choque me paralisaram. Tentei argumentar, me explicar, culpar a Maria, culpar a nós dois por termos entrado nesse estilo de vida, mas ela me interrompeu. Não tente se justificar, João. Você fez uma escolha, você quebrou a única regra que lhe importava, a transparência. Não me importa o que você fez no clube, mas me importa o que você faz escondido na mentira. Ela havia entendido a essência da traição. Não era o sexo que machucava, mas a quebra do nosso pacto de 20 anos. A dor dela não se manifestava em gritos, mas em uma decepção profunda que me atingia mais do que qualquer fúria. Ângela não agiu como uma esposa traída e histérica. Ela agiu com a sabedoria e a maturidade de uma mulher que não queria destruir o seu passado, mas salvar o seu futuro. Ela passou o resto do dia em silêncio, processando a dor, enquanto eu chorava e implorava por perdão. À noite, ela me chamou para conversar. Eu sei que você a encontrou mais de uma vez. Eu sei dos seus horários estranhos, do seu celular no bolso. Eu vinha percebendo, mas não queria acreditar e te permitir a liberdade, mas você usou essa liberdade para mentir. Ela me apresentou a solução, a atitude mais surpreendente que ela poderia ter. Vamos resolver isso como adultos. João, você, eu, Maria e Pedro, os quatro. Não vamos destruir duas famílias por causa de sua mentira e da sua imaturidade. Vamos ligar para Maria e Pedro e teremos uma conversa. Tudo será exposto na frente de todos. E então vamos redefinir os nossos limites. Se você não tiver coragem, eu ligo. O peso da minha culpa se tornou insuportável. Expor minha traição na frente do marido de Maria, um homem que eu tinha como amigo, e na frente da minha esposa, que agia com tanta dignidade, era a punição que eu merecia. Mas a Ângela estava certa. A única maneira de salvar a nossa relação era derrubando todas as paredes e reconstruindo a confiança do zero. Eu aceitei, o confronto seria sereno, mas o peso emocional seria devastador. O encontro foi marcado para a nossa casa no dia seguinte. Ângela havia ligado para Maria usando um tom neutro. Ela e eu passamos a noite em claro, em lados opostos da cama, mergulhados em um silêncio tenso e doloroso. Maria e Pedro chegaram visivelmente nervosos. Pedro, contido como sempre, parecia sentir que algo estava errado. Maria, por sua vez, tentava manter a espontaneidade, mas seus olhos me imploravam para negar tudo. Ângela conduziu a conversa com calma que beirava a frieza. Ela não gritou, não chorou, não usou acusações. Ela apenas narrou os fatos, expondo as mensagens de Maria e a minha confissão de traição, sempre usando o tom de voz equilibrado. Eu e João entramos nesse estilo de vida com a única premissa de que a confiança e a transparência seriam inegociáveis. O que aconteceu foi que essa regra foi quebrada. João e Maria se envolveram fora do clube, fora das regras, e nas costas dos seus respectivos parceiros. Eu encontrei a prova e João confirmou. O choque foi imediato. Pedro, que tentava manter a pose de tranquilo, desmoronou. Ele se levantou pálido e olhou para Maria com uma dor que cortava o ar. Você me traiu, Maria. Depois de tudo que combinamos, você me prometeu que nunca faria isso fora do nosso acordo. Maria, pela primeira vez, perdeu a pose. Chorou e se desculpou, admitindo a atração e a falha. Meu corpo estava paralisado. Eu me senti um covarde por ter começado essa mentira e por ter envolvido o nosso amigo. O confronto não terminou em briga física ou gritos, mas em uma exposição crua de sentimentos. Pedro falou sobre os ciúmes que sentia, sobre como ele forçou a barra para agradar Maria e como ele nunca esteve realmente confortável com o novo estilo de vida deles. Maria falou sobre a rotina com Pedro e a atração que sentia pela minha estabilidade. Ângela então trouxe o foco de volta para o futuro. A mentira acabou hoje. Não vamos destruir 20 anos de casamento por um erro. A partir de agora, as coisas precisam mudar. Ou voltamos ao modelo de fidelidade exclusiva, e João e Maria se afastam,
ou redefinimos as regras para que a transparência seja absoluta, nada mais será escondido. A decisão foi dolorosa. Maria e Pedro decidiram retornar à fidelidade exclusiva, pois a quebra de confiança havia sido grande demais para Pedro. Eles precisavam de um tempo para se curar. Eu e Ângela decidimos redefinir os limites. Eu implorei pelo perdão e jurei que o erro me havia ensinado a lição mais dolorosa. A transparência é mais valiosa do que qualquer aventura. Ângela me olhou nos olhos sem emoção e disse: Você tem uma chance, João, mas se a confiança for quebrada novamente, a história acaba para sempre. O preço da mentira foi alto. Não perdemos a amizade, mas ela ficou permanentemente marcada. E o meu casamento, embora tenha sobrevivido ao terremoto, estava sobre novos alicerces construídos sobre a dor e o medo. Já faz algum tempo que aquela conversa aconteceu. Meu casamento não é mais o mesmo. É mais forte em alguns aspectos, mais frágil em outros. A ferida da traição silenciosa ainda está em processo de cicatrização. Desculpa. Eu e a Ângela voltamos ao modelo de fidelidade exclusiva. A simples ideia de buscar a liberdade no clube de casais nos causa repulsa. O medo de que a curiosidade nos leve novamente para fora das regras é grande demais. A lição foi aprendida, a aventura só vale a pena quando é compartilhada na luz. Eu me tornei um marido mais presente, mais atencioso, mas o fantasma da Maria ainda ronda. Ângela é madura e sabe que a traição foi um erro. No fim do nosso amor, mas Ângela é madura e sabe que a traição foi um erro. Não o fim do nosso amor, mas a desconfiança é a sombra que se agarra ao casamento. Olho para trás e vejo a ironia de tudo. Buscamos a liberdade para fortalecer o casamento e acabamos quase destruindo. A curiosidade nos levou a explorar o desejo, mas a quebra da confiança nos mostrou o verdadeiro preço da liberdade. O casamento não é apenas sexo ou cumplicidade. É um pacto de honra que resiste ao tédio, à rotina e principalmente à nossa própria fraqueza. Eu, o homem racional e de princípios, descobri que a curiosidade e o desejo são forças que podem quebrar a lógica mais perfeita. Eu não sei, qual será o futuro de João e Ângela. Eu não sei qual será o futuro de João e Ângela. Estamos juntos, o amor ainda está aqui, firme, maduro, mas agora ele carrega as cicatrizes de um experimento que deu errado. A cada dia eu luto para provar a Ângela que a minha escolha é por ela. Estou escrevendo este e-mail para alertar outros casais. O amor é construído na simplicidade e na honestidade. Não confie na fragilidade da mente humana quando o desejo é posto à prova. Finalizo sem dar a certeza do viveram felizes para sempre, porque a nossa história ainda está sendo escrita. O que posso afirmar é que o preço de querer experimentar o que o amor levou 20 anos para construir foi quase a nossa ruína. O desejo é fogo, a curiosidade é combustível e a confiança a única água que pode apagar um incêndio. Eu escolhi a água. Obrigado pelo espaço e, por favor, me mantenha no anonimato. João, 45 anos, Manaus. Muito bem, pessoal, chegamos a mais um fim aqui de um relato, a história do João, né, que contou como ele passou por essa experiência, né, de viver um relacionamento aberto com a sua esposa Ângela e de como quase isso acabou arruinando o casamento deles, né? Se não fosse a maturidade da Ângela, com certeza esse relacionamento teria acabado, porque eles tinham uma única regra, né, que era não se envolver sem o consentimento do outro. E o João acabou quebrando essa regra, né, traindo a esposa dele com a melhor amiga dela, né, sem o consentimento e sem eles ficarem sabendo. No caso, a Ângela e o Pedro. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam desse relato? Vocês acham que casais podem realmente viver felizes, mesmo vivendo um relacionamento aberto? Eu, na minha opinião, acho que não. Acho que quando você dá muita liberdade, abre muito espaço, acaba que aquela confiança vai se enfraquecendo. Não quer dizer que ela se quebra totalmente, mas ela vai enfraquecendo e um dia pode se quebrar. Mas é isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela tua companhia. Fique com Deus, se inscreve no meu canal, isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Curte e deixa um comentário, tá bom? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.